Olá, peixes, tudo bom? Meu nome é Carol Zorzetti, seja muito bem-vindo à sua leitura. Vou deixar aqui alguns recados. O primeiro, esse canal é super novo, mas já tem um vídeo de introdução no canal para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Segundo, eu sou terapeuta taróloga, meu nome é Carol Zorzetti, faço isso com muito amor. E dentro desse processo eu sempre deixo avisado. Vai fazer sentido para algum grupo, algum coletivo, mas se não fizer sentido para você essa leitura, não tem problema, solta, busca mais vídeos no YouTube ou aqui mesmo no canal e não hesite em me chamar na descrição do vídeo para realmente fazer uma consulta para você específica para a sua questão, tá bom? Essas leituras são complementares às situações que você esteja vivendo na sua vida. Não permita que só isso seja o suficiente para você tomar uma decisão, tá bom? Muito bem, vamos lá. Tarô vibracional. Muito bem, peixes. Estamos falando de um assunto onde a família e a roda da fortuna estão muito presentes nessa família. Existe algum aspecto da interação familiar que vai realmente fazer um giro de 360 graus e corrobora com a primeira carta que saiu aqui, mas a gravação não pegou, mas definitivamente algo vai se acelerar e você vai ter que dar conta, muito provavelmente, de uma situação visualizando tudo o que está envolvido nisso. Essa carta especificamente faz um tempo, e ó, no fundo do deck tem o julgamento. Então, existe alguma coisa que vai ser analisada no âmbito familiar, e o que mais me chama a atenção é que desde que eu percebi isso nessa carta, fica difícil não olhar sempre dessa mesma maneira. Tá vendo que tem mulheres aqui? E existem na roda os homens. Muitas vezes, atenção, muitas vezes mulheres. Olhamos para as situações do casamento e enxergamos os planejamentos do masculino de uma maneira pequena, como se fôssemos maiores, como se dentro da nossa intuição nós conseguíssemos olhar mais profundamente os detalhes de tudo que está sendo engendrado aqui. Então, existem as tecelãs aqui marcadas com o feminino e o masculino bem pequenininho. Aí você fala, Carol, não tem nada a ver. A taróloga aqui, depois que viu isso no desenho, ficou difícil de desver. E muitas vezes, dentro dessa perspicácia feminina, quando olha a roda girar, vê algumas coisas acontecendo que o masculino não pega, é justamente um momento onde você tem que lembrar que sim, às vezes o masculino ele não vai captar a mesma quantidade de informação do quanto a roda está girando, do quanto muitas do quanto muito as coisas podem ficar estreitas entre o casal ou com relação, inclusive, à divisão de tarefas ou as regras dentro do casamento, com relação aos filhos, inclusive, né? Como você pode ver, é bem familiar mesmo a carta de 10 de ouros e marcado com a roda da fortuna, na minha visão, tem muito a ver com esse lugar do alguma coisa vai fluir, vai girar, o feminino vai perceber antes do masculino, mas eu tenho certeza que vai ser para o bem da família. Mas mulher, tenha paciência com o masculino, porque às vezes a gente se acha realmente mais intuitiva, mais inteligente em alguns determinados pontos, porque vemos o que tem por trás, porém, não subestime a capacidade masculina também de conexão e canalização que às vezes é muito mais prático do que intuitivo, mas acontece. Então, confie nesse casamento, né? Fica difícil não falar de casamento, fica difícil não falar de parcerias, mas a carta de 10 de ouros, de fato, pode falar dessa parte próspera e feliz das uniões familiares e com certeza vai ter um giro aí na sua vida com relação à sua família. E isso vai vir acelerado com a carta do carro. Mais algum esclarecimento vamos pedir por aqui com relação a esse assunto que vai girar na família. Vai girar, vai ser tecido. Ok.
Priorizar. Concentre-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-lo a se organizar e a se motivar. Arcanjo Metatron. Existe sim essa energia muito forte feminina, analisando os pormenores e percebendo tudo realmente sendo balanceado, sendo ordenado, sendo colocado cada coisa em seu lugar, justamente porque tem a força aí desse lugar de qual é a nossa prioridade mesmo, aonde a gente quer chegar e decisões serão tomadas fortemente. Junto, caiu uma carta muito interessante que fala sobre o ar livre. Saia, respire um pouco de ar fresco e conecte-se com a natureza para aliviar o estresse e obter novas ideias criativas. Então, não vamos ignorar que antes de qualquer tomada de decisão ou qualquer situação que vem assim de supetão e você fala, giro a roda, não esqueça de parar para respirar, parar para processar, digerir tudo que foi acordado e lembre-se que do lado de fora, às vezes, da casa, dos edifícios, daquele ambiente onde toda essa família se concentre e energiza ali naquele centro que é o lar, que às vezes do lado de fora existe um pouco desse alívio da pressão. Lembra que é importante despressionar também e dar uma aliviada, porque tem muita coisa que vai ser colocada à mesa por conta dessa virada que vai acontecer por aí. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma carta por aqui, para eu entender o que mais está acontecendo. O mundo tem um fechamento acontecendo, tem esse lugar de realmente visualizar a vida de uma perspectiva diferente, por isso ele está de ponta cabeça, e tem o mundo, como eu disse, que é uma finalização. Então, a roda vai girar, tudo vai ser bem acelerado e com certeza uma finalização muito bem-vinda para a família acontecerá. E junto com isso tem um cavaleiro de paus. Esse cavaleiro ele é muito interessante, porque toda vez que aparecer cavaleiro aqui nas minhas leituras, só lembra disso. A gente tem uma missão, a gente sabe onde a gente quer chegar. Às vezes nós estamos mais como rei e rainha dentro da história mesmo do tarô, né? Às vezes a gente está delegando, mandando, observando, concatenando, mais como rei e rainha. Outros momentos estamos mais no lugar do missionário, daquele que sabe muito bem onde quer chegar. E esse cavaleiro vem também com esse acelero do fogo. Então, vem queimando, vem ajustando e vai galopando, falando: não, eu preciso levar essa mensagem, eu preciso cumprir essa missão. E às vezes vai ter que colocar um pouco mais a mão na massa. Então, tem finalização, tem esse convite para visualizar de uma outra perspectiva. Então, tanto essa carta quanto o enforcado, ele também marca esse lugar, dá uma despressionada, despressurizada, me vem também, sabe? Às vezes a gravidade da responsabilidade, a gravidade de ter que tomar uma decisão, ou do nada chegar uma notícia que vem nessa força, nesse galope, lembra de despressurizar. Lembre que a vida adulta ela traz uma pressão, traz uma gravidade, mas você não pode esquecer de passear, se divertir, dar uma relaxada também. Eu sinto de deixar isso claro aqui também. Muito bem. Como estamos falando muito das questões familiares, eu vou perguntar para peixes especificamente, qual que é a sua situação nesse processo familiar? 9 de ouros e o 6 de ouros. O 9 de ouros fala de uma possibilidade de você, dentro da sua visão, literalmente, de alguma forma, eu já vi em alguns manuais falarem até egoísmo ou, não sei, uma certa pretensão, porque você analisa tanto, às vezes, peixe, dentro da sua profundidade, né? A sua água, a água de peixes é a água do fundo do mar. Então, às vezes você tem tanta perspicácia do inconsciente, do que tudo está acontecendo, do que tudo está acontecendo à sua volta, que algumas vezes você pode realmente ficar na sua, só observando, não dividindo, se contentando com a sua perspicácia, o que não tem problema, mas ao mesmo tempo eu sinto que o convite é de dividir,
O convite é de trazer uma generosidade. O convite aqui é para realmente você talvez olhar para as pessoas que estão à sua volta e dividir também um pouco dessa sua visão de como tudo está sendo finalizado, de como tudo precisa de uma nova perspectiva. Não esquece de dividir com as pessoas que estão à sua volta, porque no fundo do deck, atrás do carro, por exemplo, saiu o eremita. Fala muito desse lugar, da sua perspectiva, né? Olha lá o pendurado atrás. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, inclusive, as confirmações desse processo, e muitas vezes realmente precisa lembrar de dividir isso com as pessoas que estão à sua volta. Muito bem, deixa eu ver também. Uma família que vai viver uma roda da fortuna, que vai ter que olhar para as prioridades. Tudo vai acontecer muito rapidamente. Tem uma finalização acontecendo. Vem o galope do cavaleiro de paus. Você, o pisciano em si, vai passar por uma situação que tem completa noção daquilo que está acontecendo. É lembrado de que tem que dividir. Essa é a história que está sendo contada bem aqui na minha frente. Qual será esse assunto tão importante da família? Tá? Uma tomada de decisão, os namorados. Então, lembra, peixes, de colocar prioridades nas decisões que você vai tomar ou sua família vai tomar. Às vezes são muitas coisas para serem visualizadas, entendidas, muita coisa pode ser colocada à mesa, mas lembra da prioridade. Lembra que as coisas podem ser mais organizadas do que você imagina. Então, dentro desse processo dos enamorados, que traz sim esse convite, ó, você vai tomar uma decisão. Ninguém está falando que não, mas cuidado para não colocar a coisa menos importante no lugar da mais importante. Não se distraia. Esse é o recado que eu vejo aqui mais forte dos namorados. Não se distraia, analise bem, veja quais são as prioridades, porque às vezes a gente vai querer dar atenção para coisas que não são tão importantes. Uma carta anterior, umas duas. A montanha, mais uma carta. Com a âncora. Tá vendo? A mulher aqui, ela tem uma visão muito específica desse caminho, de como dá para seguir esse caminho de forma segura, ou o que está segurando o progresso da sua família. Então, divida isso com as pessoas. Não deixa a sua visão, inclusive de cavaleiro, que sabe muito bem onde você quer chegar, no silêncio, só para você, de uma maneira que você entende os regalos do que tem por trás de tudo. Divida isso com as pessoas, divida na hora de tomar a decisão e lembre de priorizar verdadeiramente aquilo que é importante, certo? Porque você tem completa noção que o caminho é longo, né? Não dá para dizer que você não tem um nível de maturidade aqui envolvido. Você sabe exatamente o que ancora a sua família, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo dessa palavra e dessa carta, né? Aquilo que ancora também pode segurar. Então, dentro da sua perspicácia, peixes, analise se realmente não tem uma tomada de decisão importante para você tomar. E talvez com esse feminino que eu vejo muito forte aqui, seja qualquer uma das partes, né? Eu vi que eu fui muito nesse 10 de ouros para a questão da visão da mulher, e principalmente na roda da fortuna, mas esse é um ponto importante. Às vezes, inclusive, dentro das parcerias, tem alguém que é mais intuitivo, tem alguém que analisa mais os pormenores, então divida isso. Né, com o seu parceiro, com a sua parceira, não fique guardando. Ah, mas eu não sei se ela vai ou ele vai entender. Não tem problema.
de vida de uma perspectiva mais leve, talvez de vida fora de casa, né? Tem essa conversa ao ar livre com a pessoa, mas não, não guarde só para você. Mais uma carta, por favor. Vou tirar desse baralho aqui. Esse oráculo vibracional, ele é maravilhoso, porque ele é bem mais elevado, assim, né? Tem algum recado? Realização e coragem. É importante lembrar isso, né? Que realmente a gente vive algumas turbulências, né? E eu vejo até aqui um pouco desse redemoinho e o impacto disso, o magnetismo desse redemoinho, né? As diversas partes de tudo que vai ser movido, movimentado, mas tem que ter foco. Olha que interessante aqui, ó, foco. Para realizar, para manifestar, a gente tem que lembrar que, mesmo com a quantidade de informações, de energias que estão dentro desse processo muito forte, né? Roda da fortuna com o carro não é brincadeira, tá bom? Realmente é importante parar para pensar em todos os detalhes e lembrar que tem sim essa força da realização. Olha que interessante, peixes. Olha o que essa carta fala. Incorpore o não manifesto no manifesto. Visualize e sinta a realização como a recriação da sua vida de acordo com as leis da harmonia. Então, você tem total noção de que cada coisa está no seu lugar. Por isso que eu falo dessa visão, inclusive, do Nove de Ouros. A perspicácia é tão grande, às vezes, que vira até um pouco. Depois que você sai da turbulência, você olha e fala: olha como a vida é interessante, como as coisas foram colocadas no lugar certo, e tem até um gostinho pessoal disso, de eu sei como essa vida funciona, eu sei como manifestar. E a realização diz: use o medo, a negação e a dor como fertilizantes no cultivo do seu verdadeiro eu. Transforme a vontade de fugir e a fragmentação numa sábia aceitação de si mesmo. Então, muitas coisas serão colocadas em xeque, não no sentido negativo, mas na ordem de prioridades. As coisas precisam acontecer, a vida já está chamando e você vai ver tudo isso acontecer na sua frente, mas ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho é que você já teve toda a noção do caminho até chegar na finalização. Então, é legal dividir isso com as pessoas. Até porque, olha que interessante, no fundo do deck dos anjos, aparece o arcanjo que fala sobre ser conselheiro. Então, você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam da sua orientação e garantia. Lembra, peixes, que de fato, muitas vezes, a gente, dentro dessa visão mais holística da vida, pode sim contribuir com o próximo. Tanto é que a afirmação diz: estou realizando quem eu sou a cada momento. Então, você já tem total consciência de que as pessoas, os relacionamentos, as coisas que acontecem à nossa volta, é manifestação nossa também, né, como ser humano. A gente sabe que tem a conta de cada um. A gente está falando muito da interação de família, então você tem total noção de que é para o bem maior, tudo que vai acontecer aqui. Você sabe os pontos negativos e os pontos positivos, mas mais ainda, com a carta da realização, lembra que muito provavelmente tudo o que vai ser manifestado também faz parte da sua autorrealização. Então, encare tudo com muita alegria, com muita aceitação. Lembra que tem muita coisa acontecendo dentro da manifestação coletiva mesmo, e eu tenho certeza que na ordem de prioridades você vai tirar de letra esse processo, talvez não pedindo ajuda, tá? Porque aqui ninguém falou de pedir ajuda, mas talvez de ser a ajuda as pessoas que estão envolvidas trazendo consciência, conversando e lembrar que tudo está sendo construído, né? No fundo do deck traz muito essa visão do coletivo, né? Às vezes eu até vejo mãozinhas aqui de união dos projetos. Então você tem visão, você tem, você carrega uma verdade, você sabe que tudo tem um plano divino, só não esquece disso e não esquece de dividir com o próximo de uma maneira mais elevada. Talvez você tenha receio do julgamento, mas não tem problema. Olha como tem o 10 de copas aqui também, a energia do casal. Confia no poder que você carrega. Lembra que
Lembra que quando tudo é muito movimentado, as reuniões são muito importantes e fica difícil de não falar muito de relacionamento aqui por conta do 10 de ouros. Às vezes a sua situação aí é um pouquinho diferente, me conta nos comentários, mas eu tenho certeza que de alguma forma vai somar aí, você sabe exatamente do que eu tô falando, tá bom? Nos vemos na semana que vem. Um beijo e tchau, tchau.